é bom falar de cultura nesse programa que fazemos com tanto carinho, especialmente para você. Vamos falar da essência da cultura e para isso recebemos com muito carinho Maria Eugênia Biffi, que é advogada, mestre em políticas públicas e vai nos contar um pouco mais sobre o quanto a cultura pode ser transformadora. Bem-vinda ao Essência.você. Obrigada pelo convite. E, na verdade, para mim, a cultura ela é transformadora também porque ela mexe muito com o cotidiano das pessoas. A cultura não é só o momento da arte em si, ela também é o momento da arte. Mas ela é a educação, ela é a forma de trato para com o outro. Ela está no nosso dia a dia, né? Ela está enraizada no nosso cotidiano. Então, falar de cultura é falar de vida, falar de sociedade, falar do bem-estar e de promover o bem, né? Eu quero dar ênfase ao relacionamento, o quanto a cultura permeia os relacionamentos. E a gente consegue homogeneizar, a gente consegue harmonizar e ainda assim respeitar a cultura de todo mundo, né? Agora, quanto a sociedade está desperta para a importância, para a relevância, quanto isso é real para todo mundo? Na verdade a gente tem assim que conseguir dividir a cultura pelo menos em dois blocos, né? A cultura que é essa nossa cultura do cotidiano também e como nós podemos fazer para fomentar a cultura em si por meio da arte, da conscientização, da educação no dia a dia também. Então eu acho assim, a sociedade ela está preparada, só que ela conhece muito pouco alguns mecanismos que o próprio Estado hoje, que o Brasil de maneira geral, tem para fomentar isso em nós. Toda a nossa base educacional muitas vezes tem algumas falhas no que diz respeito a essa conscientização crítica para com o próximo, que tem a ver com a ideia da essência da cultura, né? Então a sociedade em si, ela busca a cultura, mas ela conhece muito pouco de como alcançá-la. Então eu acho que aí a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor isso. O acesso, os caminhos. Exatamente, né? Muito bem. Em assuntos teoricamente distantes da cultura, como por exemplo economia, política, qual o papel da cultura? Na política, por exemplo, hoje em dia, né, diante desse quadro que nós vivemos hoje, a cultura ela dá, por exemplo, toda uma base de visão crítica, de criação de ideias e teorias, que só por meio da cultura em si a pessoa vai conseguir ter intrinsecamente, vinculado ao seu ser, à sua essência, ideias e pensamentos que podem dar a ela uma base para analisar as nossas condições atuais políticas de uma maneira positiva ou negativa, sem que sejam influenciadas diretamente por grandes máquinas de pensamentos populares, vamos dizer assim. Porque muitas vezes nós somos influenciados por informações que não necessariamente condiz com a verdade. Então a cultura ela também tem isso. É uma base nossa estável de quem somos, do que a sociedade é, né? Então eu acho que nesse ponto. E aí a gente tem toda a parte da economia. Hoje em dia a economia e a cultura têm muito vínculo. Ela está muito próxima, especialmente porque hoje nós temos uma variedade muito grande de possibilidades de fomento à economia. E dentre elas existe toda uma questão de uma consciência social coletiva, onde a gente pode fomentar ideias de bem que tem muito a ver com quem somos. E o quem somos a gente está falando de cultura, querendo ou não, né? Com certeza. A doutora foi delicadíssima, mas a gente precisa falar, sim, na tua resposta anterior, em manipulação. A cultura nos livra dela e por isso, só por isso, deveria ser inserida totalmente em quem somos, não é? Na verdade, essa consciência crítica, ela tem bastante disso. Ela vai, de alguma maneira, nos fortalecer sobre a base do que realmente acreditamos e não necessariamente ficar tão flexíveis a determinadas manipulações, realmente. Então, podemos dizer que, ao buscar acessar a cultura, ao buscar acesso pela cultura, eu posso formar uma outra visão, um pouco mais crítica e deixo de ser quem sou na política, por exemplo, para ter uma visão melhorada, ampliada. Sim, sem dúvida. Você pode até não deixar de ser quem você é, mas você com certeza vai descobrir em você e na sociedade onde você está inserido pontos positivos em que você pode cada vez mais fomentar e desenvolver para tornar o seu meio um meio melhor e mais adequado para todos, de maneira igual, né? Fica aí o nosso convite para você, antes de continuarmos a entrevista, que você possa duvidar de si mesmo, de tudo que você acredita, das suas próprias verdades. E a gente tem muito, com as redes sociais, muitas manifestações com base em desinformação.
Eu fico impressionada como as pessoas defendem, hasteiam uma bandeira que nem é sua, com base em falácias, né? Não vão pesquisar, não vão buscar. É mais fácil pegar a informação e ir passando adiante. Nós não somos papagaios. A gente precisa entender do que está falando e a qual causa a gente se abraça, se agarra, sabe? Então fica aí nosso convite para você, não é mesmo, Maria Eugênia? Importante isso. É isso mesmo. E especialmente essa questão das mídias sociais, de maneira geral, a gente vê que as pessoas propagam determinadas informações que não checam as fontes, né, inicialmente. E depois, mesmo que as fontes sejam verídicas, a gente precisa entender qual é o tipo de discurso que está por trás dessas informações. E aí é por meio dessas informações reais e de quem nós somos ou do que nós somos formados, nós vamos conseguir ou não ter uma visão crítica e saber se podemos ou não compartilhar determinado pensamento com base naquilo que é o que você quer transparecer sobre você, né? Exatamente. Continuando, o Brasil tem mecanismos interessantíssimos para a valorização da cultura. Como você defende esse ponto? Na verdade existem algumas questões que são críticas também, mas existem muitas coisas positivas, que eu acho que é o que a gente precisa trazer à tona, né? Os pontos negativos têm muito a ver com um momento que nós vivemos e as pessoas fazem muitos vínculos de determinados tipos de acontecimentos no Brasil, vinculados ou a determinados tipos de partido político ou determinadas posturas políticas que influenciariam em tudo. E, na verdade, a gente tem que afastar um pouco dessa ideia, né? Uma coisa que eu queria discutir é a questão das leis de fomento à cultura, de incentivo à cultura. Nós temos no Brasil, por exemplo, o PRONAC, temos o PROAC, que são incentivos por meio do governo federal e por meio do governo estadual aqui no estado de São Paulo, que tem a ver com o imposto que você paga. Então, são mecanismos extremamente potentes, extremamente bons para o fomento à cultura e que a maior parte da população acaba confundindo, achando que o dinheiro, na verdade, que é destinado aos projetos que são beneficiados por essas leis, é o dinheiro do governo, e aí automaticamente, por toda uma questão envolvendo hoje a delicadeza da nossa política, as críticas, as corrupções e tudo mais que estamos vivendo, automaticamente eles acreditam que os projetos que são aprovados nessas leis têm um fundo de corrupção, um fundo que a gente chama de um fundo de ilicitudes. E, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que a gente precisa conseguir diferenciar. O Brasil tem muito potencial. Existem políticas públicas muito boas, tanto no Brasil como no estado de São Paulo, de fomento à cultura. O que ela precisa ser é bem esclarecida. A população precisa ter consciência que o dinheiro que vai para os projetos não é o dinheiro que o governo, teoricamente... Não, é o seu dinheiro, é o dinheiro da população. O PRONAC, por exemplo, que tem muito a ver com a Lei Rouanet, que o pessoal fez toda uma crítica em cima de grandes projetos que conseguiram aprovação pela lei e tudo mais. Polêmica total, Lei Rouanet. Super polêmica. Primeiro, eles fizeram agora uma instrução normativa que modificou bastante a lei. Eu acho que isso gerou uma maior transparência, que é o que a população pedia para acontecer, né? Então, isso aconteceu agora em março de 2017, eles lançaram essa mudança na lei, que vai garantir algumas estruturas muito mais seguras para a população e para os projetos. E, ao mesmo tempo, a ideia dela é de 1991. Então, a lei ela surgiu com a ideia de fomentar a cultura. E a base é você deixar de dar o dinheiro para o governo para dar para o projeto. Pois é, isso que eu queria lembrar. Você falando aqui, gente, mas e daí, né? Se você fez a tua parte, contribuiu, destinou o seu imposto de renda para algo mais nobre, né? Mas aí a pessoa prefere dar para o governo, é isso mesmo? Então, muita gente acaba confundindo, acha que na verdade o dinheiro é aquele que o governo deveria usar, e não, é você que vai escolher. A gente tem uma diferença, por exemplo, pessoas físicas e pessoas jurídicas podem destinar porcentagens diferentes. Pessoa jurídica 4%, pessoa física 6%. Então, do valor que você vai pagar de imposto de renda, você pode destinar 6% para um projeto. Na verdade, você está deixando de dar para o governo, onde muitas vezes nós não conseguimos efetivamente acompanhar até onde vai o que vão fazer com esse dinheiro, e você pode investir naquilo que você acredita como fomento cultural. Devem ter projetos na região onde as pessoas ficam que com certeza necessitam dessa destinação. E quantos deles não saem do papel por falta de incentivo? Claro, a execução fica muito complicada, porque eles precisam conseguir o dinheiro para conseguir executar as atividades. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que a gente precisava esclarecer um pouco melhor para a população,
Porque mecanismo tem. A população só precisa saber como usar. Outro convite para você. Você sabe o tanto de convites essenciais que a gente gosta de fazer para você. Pode observar que todos eles causam um impacto positivo na sua vida e na das pessoas à sua volta. Então, olha só, dá uma olhada para o teu imposto de renda com mais amor, carinho e responsabilidade. Vai dar muito certo. Agora, continuando. Como membro da Rede Internacional de Jovens Ibero-Americanos, eu quero que você responda agora como o jovem pode mudar a sociedade para a gente fechar essa entrevista, que por mim ficaria 1 hora. É verdade. Na verdade, a Rede de Jovens Ibero-Americanos é uma rede internacional composta por 22 países ibero-americanos. E a nossa principal ideia, a nossa principal função é executar e elaborar políticas públicas para o empoderamento da juventude, né? Então, no nosso dia a dia prático, a ideia de dar à juventude o papel de protagonista da sua própria história é o que a gente busca. E a gente busca tanto isso por meio da cultura, que é a participação dos jovens em peças de teatro, a ida em musicais, em participação que tenham a ver com museus, exposições, uma participação ativa na presença dele, quanto ele na elaboração desse tipo de projeto, desse tipo de postura, isso dentro da cultura. E aí, automaticamente, como a gente iniciou, a cultura ela reflete em outras coisas. Vai transformar. Ela transforma. Então, isso a gente já consegue por meio da educação, uma participação mais ativa do jovem, o empoderamento dele com relação ao ser um porta-voz dos seus próprios direitos. Então, isso tudo a gente vai acabando transformando e empoderando a sociedade jovem para que ela, quando ocupe determinados espaços, ou na vida política ou na vida civil, que ela tenha garantido os seus direitos e possa também exercê-los com total tranquilidade, né? Olha, eu posso falar disso na prática. Eu tenho 3 jovens em casa, 19, 18 e 16. E eles são agentes de transformação por onde passam. É impressionante como isso pode ajudar. Eu tenho certeza que o acesso à cultura foi fator determinante. Então, se você tiver jovens aí que você conhece, pode incentivar, não apenas destinando muito melhor o seu imposto de renda, mas também incentivando o jovem a acessar mais cultura no cotidiano. Faça isso, seja você também um agente de transformação nessa sociedade que é nossa. Muito obrigada, Maria Eugênia Bife. Muito prazer falar com você, eu adorei. O prazer foi meu e fico à disposição sempre que precisarem. Obrigada. Obrigada a você.